noite a todos. Com muita alegria, queremos, em nome das comunidades e locais de culto da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui de Santa Cruz do Sul e de Sinimbu, que compõe então a paróquia, a nossa paróquia, saudar a todos que estão conosco para a celebração de mais um culto online, o culto referente ao terceiro domingo de Páscoa, que é amanhã. Muito bem, queremos nesse momento então invocar a presença do nosso Deus. Iniciamos este culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. E nós vamos cantar neste momento o hino que está projetado, Só lhe deu glória, que significa só a Deus glória, lembrando, que toda a glória nós rendemos unicamente ao nosso Deus, que é Pai, que é Filho e Espírito Santo. Só lhe deu glória. Porque nós estamos reunidos em nome do nosso Deus e desta forma nós também estamos diante do nosso Deus, eu quero convidá-los neste momento para fazermos a nossa confissão de pecados. Nos dirigimos ao nosso Deus e confessamos a Ele os nossos pecados. Santo Deus e eterno Pai, conhecemos de perto os nossos pecados, cometidos contra Ti e contra o nosso próximo. Pecamos por pensamentos, palavras, atos e omissões. Eles nos perturbam e nos deixam angustiados. Merecemos o Teu castigo, nesta vida e na eternidade. Porém, Senhor, tem compaixão de nós e não nos condenes. Perdoa-nos por amor de Jesus, Teu amado Filho, que foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ergue-nos para uma nova vida,
com a assistência do Teu Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs do Senhor Jesus, fizemos a nossa confissão de pecados. Reconhecemos que sempre de novo falhamos contra a vontade de Deus, com pensamentos, com palavras, ações e omissões. E confiamos em Jesus como nosso Salvador e ainda queremos com certeza, com o auxílio do Espírito Santo, corrigir as nossas falhas. Diante disso, como ministro da palavra, anuncio a vocês a graça de Deus e da parte e por ordem de Jesus, o nosso Senhor, perdoou todos os seus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos, neste momento, acompanhar a leitura do Salmo 116, versículos 1 ao 14. Hoje nós vamos projetar o Salmo e ele vai ser lido na tradução Nova Almeida Atualizada, que está mais de acordo com o texto original hebraico. E hoje a mensagem não será baseada num versículo, mas justamente será baseada nas duas leituras que vamos usar. E o Salmo muito bonito, eu desafio vocês a realmente acompanharem o que as palavras, o que diz, quais são as palavras que estão presentes nesse Salmo. Um Salmo belíssimo, um Salmo que era utilizado junto com outros 5 salmos nas festas dos judeus do Antigo Testamento, também na festa da Páscoa, que no Antigo Testamento era a celebração da libertação da escravidão no Egito. Diz assim: amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Eu disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é, e por todos sempre há de ser. Amém. Vamos cantar o hino do Inário Luterano, o hino de Páscoa, o hino 103, que tem a melodia do Santa Bíblia. Então, com certeza não será difícil de acompanhar este hino, que servirá então de preparação para depois o Evangelho e a nossa mensagem. Meu Jesus ressuscitou, Ele o prometeu fazer, e com isso
nós vamos acompanhar neste momento a leitura do Santo Evangelho. É o Evangelho do terceiro domingo de Páscoa, e vamos dizer assim, é o último Evangelho desses domingos, que fala mais diretamente da ressurreição de Jesus e da sua aparição aos seus discípulos. Nós já tivemos um belíssimo estudo, há 2 semanas atrás, realizado pelo pastor Edemar nesse texto, mas nós queremos hoje abordar talvez algum aspecto diferente, ligando esse evangelho ao Salmo e também, né, dentro do contexto ou da temática desse período pós-Páscoa. Lemos então Lucas 24, do versículo 13 até o versículo 35, as seguintes palavras: Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: O que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste, e um deles, chamado Cleopas, disse: Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. E eles responderam: O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: Como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: Fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: De fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Assim a leitura do Santo Evangelho. Muito bem, conforme nós havíamos anunciado, o tema da mensagem é: Porque ele vive, eu posso crer no amanhã?
Interessante, né? Porque vocês sabem que, na verdade, essa expressão é tirada aí de um hino que está sendo muito cantado nesse período. É um hino composto por um casal americano, William e a Gloria Gaynor, que compuseram o hino Porque Ele Vive. E eu quis então usar essa parte em forma de indagação para a nossa reflexão no dia de hoje, nesta noite. Queridos irmãos e irmãs, eu tenho aqui hoje comigo uma corda. Eu quero fazer o seguinte desafio para vocês. Vamos supor que acontecesse uma coisa muito triste conosco. Que alguém invadisse a nossa casa, nos assaltasse e nos amarrasse com uma corda de uma maneira muito firme, que nós não fôssemos capazes de nos desvencilharmos, e que junto conosco na casa houvesse apenas uma pequena criança incapaz de nos ajudar no sentido de desamarrar essa corda, e por mais que nos esforçássemos, nós estávamos ali, continuaríamos amarrados sem conseguir nos desvencilhar. Como é que nós nos sentiríamos? Com certeza nós nos sentiríamos desanimados, apavorados, e a situação iria se agravar, né? Se nós não conseguíssemos nos desvencilhar, desamarrar esta corda. Eu diria que, de certa forma, é o que está acontecendo conosco neste momento, ou com muitos de nós neste momento, em função da ameaça do coronavírus e das suas consequências. Nós estamos enfrentando uma grande crise econômica, muitas pessoas já perderam emprego, outras perderão, infelizmente. Muitas pessoas estão, vamos dizer assim, presas nas suas casas, alguns, de certa forma, impossibilitados de sair por causa, né, de ter uma certa idade ou ter uma saúde frágil, e não podem sair para não se expor ao contágio do coronavírus. Além disso, quantas incertezas em relação ao amanhã. Será que essa epidemia vai estabilizar ou a situação vai piorar? Não é assim então que, de certa forma, nos sentimos amarrados, sufocados pela situação que estamos vivendo neste momento? Uma situação semelhante também era vivida pelo autor do Salmo 116, que lemos no culto de hoje. Esse salmo fala de alguém que está correndo um grande risco de morte e que, a princípio, tem grande dificuldade de encontrar conforto, consolo. Uma situação semelhante também foi vivida pelos 2 discípulos de Jesus quando se dirigiam ao povoado de Emaús. Isso ocorreu no domingo de Páscoa, 2 dias após a morte do Senhor. Eles sentiam-se tristes, desanimados, diante da morte do Senhor, que havia ocorrido 2 dias antes. São 2 situações diferentes. Por um lado, o salmista que tem receio pela sua própria vida e está triste, desolado, sentindo-se amarrado e sufocado por causa disso. E os discípulos de Jesus que estão tristes e desolados por causa da morte do seu Senhor. Mas essas 2 situações, elas mostram como nós também podemos muitas vezes nos sentir fracos e desanimados diante das dificuldades e do perigo de morte. O que fazer? Nessa situação, quem pode desamarrar as cordas que nos sufocam e ameaçam a nossa existência neste mundo? O salmista responde na ponta da língua,
conforme Salmo 116, versículo 1 e 2. Primeiramente ele diz: Ele, o Senhor, ouve a minha voz e as minhas súplicas. Ou seja, ele tem a certeza de que, por pior que seja o momento, a situação que ele está vivendo, Deus o ouve. E ele depois usa uma expressão muito bonita. Ele diz assim: Ele, o Senhor, inclinou para mim os seus ouvidos. É uma expressão bonita, porque inclinar o ouvido é um gesto de alguém que quer realmente ouvir o que o outro tem a dizer e mostra-se realmente interessado naquilo que ele quer falar. Um dos grandes desafios que nós encontramos em nossos dias é encontrar pessoas que de fato se importem conosco, que queiram nos ouvir, que queiram nos ajudar. Mas duas certezas nós podemos ter. A primeira delas: ninguém se importa tanto conosco quanto Deus. Porque de fato, Ele sempre se inclina, embora esteja no céu, Ele se inclina a nós para nos ver, para ver como está a nossa situação. Primeira coisa, Ele se importa verdadeiramente conosco. E o segundo aspecto que eu quero colocar aqui é: ninguém pode nos ajudar tanto quanto Deus. Vamos supor aquela ilustração que eu mostrei e falei no início, né? Se nós estamos desamarrados e de repente a única pessoa que pode nos ajudar é uma criança pequena indefesa, essa ilustração quer lembrar de que há situações que nós enfrentamos na nossa vida que nós mesmos não conseguimos resolver, e nem mesmo as pessoas que nos cercam. Somente Deus pode nos ajudar. É interessante observar o momento em que nós estamos vivendo. Eu vejo que a maior parte das pessoas não está revoltada contra Deus, mas está aproveitando esse momento para refletir sobre a sua vida, avaliar as suas prioridades. E eu diria que, de certa forma, o sentimento que mais está presente não é de que Deus está em débito conosco, ou seja, nós somos tão bons, né? Não merecemos isso, mas me parece que todos nós, de certa forma, estamos usando esse momento para ver como muitas vezes nós estamos em débito com Deus. Como nós somos pequenos, como nós somos falhos, como o próprio serviço e adoração que nós apresentamos ao nosso Deus, como muitas vezes ela é falha. Eu vejo muitos querendo realmente melhorar com a ajuda de Deus, na sua relação com Ele e também no serviço e no empenho, no engajamento, no trabalho do seu santo reino. Assim, desta forma, apesar desse momento difícil que nós estamos vivendo, como se estivéssemos amarrados, eventualmente quase que sufocados, nós estamos mais inclinados a ouvir o que Deus nos tem a ensinar. Vamos voltar um pouco para a cena dos dois discípulos no caminho de Emaús. Eles estão tristes por causa da morte de Jesus. Eles são céticos em relação à ressurreição do Senhor. Desafio vocês a lerem o texto, observarem. A fala deles é mais ou menos no seguinte sentido: pois é, as mulheres que seguiam Jesus foram de madrugada, né, que isso era no domingo ainda, isso foi mais tarde, então eles estão ali falando, lá no túmulo, e encontraram anjos que disseram que Jesus ressuscitou. E outros discípulos foram lá, e o túmulo estava vazio, mas não encontraram o Senhor. Quase que do tipo assim, é difícil de acreditar que Jesus de fato ressuscitou. E nessa angústia deles,
Em meio às dúvidas e inquietações, essas amarras que eles estão enfrentando naquele momento, Jesus se coloca ao lado deles. Assim como sempre, de novo, através da sua palavra especialmente, e da oração, Deus se inclina para nós e se coloca ao nosso lado. Mas percebam que a fala de Jesus não é no sentido assim de bater nas costas deles e dizer, vai ficar tudo bem. Não se preocupem. Não é isso que o Senhor faz. O que Jesus faz? Ele apresenta para eles a palavra de Deus. Ele mostra através da palavra a necessidade que havia dele realizar a obra de salvação em nosso favor. E ele mostra por esta mesma palavra, começando lá nos primeiros livros da Bíblia, os livros de Moisés, né? Seguindo pelos profetas, pelo Antigo Testamento, mostrando que a vida, a obra, a morte de Jesus e também a sua ressurreição ocorreram dentro do plano, do projeto, da vontade de Deus para o perdão dos nossos pecados e para a nossa salvação. Por isso, se nos sentimos amarrados, angustiados, sufocados, precisamos nos voltar sempre mais e mais para a palavra de Deus. Nos voltar para a palavra de Deus. Nos voltar para Deus como o próprio salmista do Salmo 116, que embora estivesse em perigo de morrer, que reconheceu a sua pequenez, a sua fragilidade, que reconheceu que estava amarrado com laços de morte, que o apertavam e sufocavam, mas ao mesmo tempo reconheceu que podia recorrer a Deus, porque Deus é bom, porque Deus o amava e ama também a nós, e porque Deus vem ao nosso encontro trazendo socorro e salvação. Vivemos tempos difíceis, angustiosos, de aflição. O que nos reserva o dia de amanhã? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã? Com certeza que eu posso crer no amanhã, porque Deus estará comigo hoje e amanhã, sempre me socorrendo e me ajudando. Mas o que nós não podemos esquecer é que do laço mais apertado, mais difícil, que nos sufocava, Jesus já nos desamarrou, que são os laços do pecado e da condenação eterna. Porque quando Jesus veio ao mundo, Ele nos libertou e nos deu a certeza de que agora, pela fé nele, recebemos o perdão pleno dos nossos pecados e a salvação eterna. Desta forma, queridos irmãos e irmãs do Senhor Jesus, porque Ele vive, Jesus vive, porque Ele é o nosso Senhor, porque Ele é o nosso Salvador, nós podemos sim crer no amanhã, mas não apenas no amanhã, no depois de amanhã, mas nós podemos crer na eternidade junto a Deus no céu, graças ao fato que Jesus nos desamarrou, nos libertou da escravidão do pecado e da condenação eterna. Por isso, mesmo em meio a tristezas e aflições, vamos seguir em frente, confiantes, na certeza de que Deus está ao nosso lado, orientando o nosso caminho, nos socorrendo, nos ajudando, nos perdoando, nos dando a salvação em Cristo Jesus. E assim, com o auxílio do Espírito Santo, como salmista, queremos seguir em frente, louvando e servindo ao nosso Deus, pois Ele permanecerá ao nosso lado durante todos os dias da nossa vida e nos concederá, por causa de Cristo, o prêmio da vida eterna. Amém.
Nesse momento, nós queremos confessar a nossa fé usando as palavras do credo apostólico, mostrando assim que nós cremos, nós confiamos e servimos unicamente a esse Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nós temos sempre mantido o hino, no momento do recolhimento das ofertas, e que seja esse então um momento representativo de todos os nossos queridos irmãos e irmãs, que, ou seja, através do depósito bancário na conta da igreja, ou através da entrega dos envelopes a membros da diretoria das comunidades que compõem a nossa paróquia, estão fazendo a sua oferta e permitindo que a igreja possa continuar realizando o seu trabalho neste momento e também futuramente. Então, em gratidão ao nosso Deus, neste momento, nós vamos cantar o hino 121, que é cantado com a melodia do Em Jesus, amigo temos. Aleluia, Cristo amado, sobre a morte triunfou, e por nós rompendo os laços, a coroa conquistou. Seu triunfo é nossa glória, seu sofrer a nossa paz, salvação e vida eterna, com poder e graça atrás. Aleluia, ressurgido, Fiador se fez dos seus, conseguiu por sua morte resgatar-nos para Deus. Ei-lo agora junto ao trono, pelos seus a interceder. Aleluia, Cristo ungido, Cristo reina com poder. Aleluia, triunfante, para o céu Jesus subiu, as prisões quebrou da morte, pecadores redimiu, com poder e majestade, reina sobre terra e céu, mas um dia em grande glória voltará ao povo seu. Muito bem, esse é o momento da oração. Algumas coisas que eu anotei. Nós na quarta-feira nós tínhamos anunciado, lembrado os aniversariantes que até quarta, ontem nós tivemos 2 aniversariantes muito queridos, muito especiais para nós, e coincidentemente 2 pessoas que têm um papel muito importante na área da música na nossa igreja.
Primeiramente, o aniversário de 91 anos do seu Raimundo Arthur Zeiber, né, que a gente sabe que no passado teve um papel muito bonito e especial na congregação, regente do coral, músico, né? E também o Fábio Luiz Kautzmann, também uma pessoa muito querida e especial nessa parte da música na nossa igreja. Então, com esses dois aniversariantes, queremos lembrar todos os aniversariantes do mês, inclusive, né? Porque tradicionalmente nesse último culto do mês eles são lembrados. Então lembramos assim todos os aniversariantes, pedindo a bênção de Deus. Lembramos a necessidade da chuva, parece que há uma previsão para o início dessa semana. Pedimos então a Deus que abençoe isso, se concretize. Também a questão do coronavírus, que eu acho que por um lado temos que agradecer, porque a princípio as previsões não estão se realizando, mas vamos continuar nos cuidando, né? E buscando também a ajuda de Deus, e dessa forma confiando de que o mal não será, se Deus o quiser, se Deus o abençoar, permitir, tão grande como talvez se esperava, se imaginava num primeiro momento. E também um final de semana, lembrando o aniversário da Hora Luterana, que faz um trabalho muito especial, especialmente de trabalho de missão da nossa igreja, né, de levar Cristo para todos. A entidade, eu diria assim, mais missionária que a igreja luterana possui. Então é muito importante orarmos e apoiarmos também o trabalho da Hora Luterana. Vamos neste momento falar com o nosso Deus em oração. Querido Pai Celestial, nós queremos te agradecer que, embora não possamos nos reunir em nossas igrejas, tu estás nos permitindo realizarmos esses cultos de forma que nós, os pastores da nossa querida igreja, também da nossa comunidade, possamos chegar até o lar dos nossos queridos irmãos e irmãs com a tua palavra e também liderar, embora à distância, o culto, o louvor a ti que és o único e verdadeiro Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Queremos te agradecer, ó Deus, por todas as bênçãos que tens derramado sobre a nossa vida, as bênçãos materiais que nos permitem continuar vivendo neste mundo, e especialmente as bênçãos espirituais, especialmente a tua palavra, que nos tem trazido exortação, consolo e orientação. Ajuda-nos para que nós possamos continuar firmados no teu caminho. Tira as amarras de aflição e angústia que estão presentes em nossa vida e nos dá a certeza de que tu estás e permaneces ao nosso lado, nos orientando e abençoando. E também que já desamarraste a pior amarra a qual estávamos sujeitos, a amarra do pecado, e por causa do pecado, a amarra da condenação eterna. Renove em nós a confiança em Jesus para esta vida, e especialmente renove em nós a confiança em Jesus para a eternidade. Graças te damos, ó Deus, pelo trabalho da Hora Luterana, que realiza trabalho tão bonito de levar Cristo para todos. Continua a abençoar o trabalho dessa entidade, da nossa querida igreja, e move-nos também para que nós, dentro das nossas condições, das nossas possibilidades, também venhamos auxiliar esse trabalho e todos os trabalhos que visam a pregação da tua palavra e o anúncio do Evangelho a todos os seres humanos. Graças te damos pelos aniversariantes. Pedimos a tua bênção sobre cada um deles. Olha com carinho, ó Deus, em favor das pessoas que passam por dificuldades, enfermidades e aflições neste momento. Estende a tua mão sobre eles. Estende a tua mão sobre a vida de cada um de nós. Abençoa-nos com chuva, ó Deus, para todo o sul do nosso país, que está vivendo um momento de grande estiagem. Que as previsões para a semana que está por iniciar em relação à chuva se concretizem,
que venham chuvas calmas, tranquilas para regar a terra e recompor também a necessidade de águas, reservatórios de água para o nosso consumo, o consumo dos animais e também para regar as plantas, ó Pai querido. Continua ao nosso lado e de todas as pessoas, nos abençoando, nos protegendo, para que possamos continuar servindo a Ti com alegria, enquanto vivemos neste mundo, e depois, pela fé em Jesus, podemos continuar servindo a Ti por toda a eternidade nas mansões celestiais. Assim te oramos, em nome de Jesus, e oramos também dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Muito bem, vamos neste momento cantar mais este hino, belíssimo hino, né? Refúgio e fortaleza, Deus sempre é. Acho que é um hino que casa muito bem com a temática e a abordagem do culto de hoje. Refúgio e fortaleza. Refúgio e fortaleza, Deus sempre é. Refúgio e fortaleza, Deus sempre é. Socorro bem presente nas tribulações, e mesmo se os montes vierem estremecer, em Jesus eu quero sempre crer. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Refúgio e fortaleza, Deus sempre é. Existe uma cidade do Deus de Jacó, jamais será abalada, jamais sucumbirá, de eterna e salvação jorrará. Deus conosco está, sim está, Filho de o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Queremos nesse momento desejar a bênção de Deus para todos vocês. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.